No dia 20 de janeiro, enquanto Donald Trump tomava o centro do palco, outra figura roubava a cena discretamente. Seu filho mais novo, Barron. Com impressionantes 1,90 metros de altura, ele não apenas foi visto, ele impôs presença. O garoto, antes reservado, havia se transformado diante dos olhos do mundo, deixando até mesmo sua própria família visivelmente emocionada. Mais do que isso, o momento sugeria um futuro onde ele poderia desempenhar um papel significativo na América. Então, o que tornou esse dia tão inesquecível? Fique conosco para descobrir a história completa, a jornada sob a proteção de Melania. Todos sabemos que a surpreendente transformação de Barron Trump, a natureza protetora de Melania e sua aparição em 20 de janeiro de 2025 foram muito mais do que meros acontecimentos rotineiros. Foi um momento que simbolizou seu notável crescimento. De uma criança pequena protegida pela mãe a um jovem imponente, confiante e cheio de presença. Sua altura de 1,90 m não era apenas impressionante. Era uma revelação, que deixou até mesmo Donald e Melania surpresos e causou um grande impacto na percepção pública sobre ele. Crescer na família Trump nunca foi uma tarefa fácil, especialmente sob a sombra de um pai tão imponente como Donald Trump. O peso do escrutínio constante, a atenção implacável da mídia e as expectativas de toda uma sociedade colocaram uma enorme pressão sobre Barron. Ele não era apenas mais uma criança crescendo nos Estados Unidos. Ele era um Trump, e com esse nome vinha uma vida que poucos poderiam compreender. Ainda assim, em meio a tudo isso, sua mãe, Melania Trump, assumiu o papel de guardiã, orientando-o através dos holofotes da fama e das complexidades da alta sociedade. Melania sempre foi extremamente protetora com Barron, determinada a resguardá-lo da incessante exposição midiática que acompanha o sobrenome Trump. Trabalhou incansavelmente para garantir que ele tivesse uma criação com um mínimo de normalidade, priorizando disciplina, constância e independência acima de tudo. Graças à sua dedicação inabalável, Barron cresceu como um jovem sereno, inteligente e autoconfiante, indiferente às pressões da vida pública. Além disso, a influência de Melania foi além da criação de Barron. Ela lhe transmitiu uma forte conexão com suas raízes. Ao contrário de muitos filhos de figuras de alto perfil que se distanciam de sua herança, Barron abraçou sua ascendência eslovena. Fluente em esloveno, ele é uma prova do compromisso de sua mãe em preservar as tradições familiares. Apesar de ter sido criado no luxo da Trump Tower, seu mundo girava em torno dos estudos, de seus interesses pessoais e de sua relação com a mãe, uma combinação única de privilégio e isolamento. Apesar dos esforços de Melania para protegê-lo, a atenção da mídia era inevitável, e com a maturidade veio a exposição. No dia 20 de janeiro, quando Barron apareceu em público, o mundo percebeu, não apenas sua altura impressionante ou sua postura serena, mas o fato inegável de que ele havia se tornado uma figura marcante por si só. Mais do que uma presença discreta por trás da recente vitória eleitoral de seu pai, sua postura alta, confiante e imponente marcou um momento poderoso, tanto para Melania quanto para Donald. Eles passaram anos preparando-o silenciosamente para esse mundo, mas nem mesmo eles poderiam ter previsto a verdadeira dimensão de sua transformação. Para Melania, não se tratava apenas de uma mudança física, era a confirmação dos anos que passou moldando o caráter de Barron, ensinando-lhe resiliência e incentivando sua independência. Enquanto Donald estava acostumado aos holofotes, Melania sempre trabalhou nos bastidores, garantindo que Barron tivesse uma base sólida para se sustentar sozinho. E agora, ele tinha. Mas por trás dos anos tranquilos na Trump Tower, estava a calmaria antes da tempestade. O mundo de Barron estava prestes a mudar drasticamente
quando seu pai assumiu o cargo de 45º presidente dos Estados Unidos. A mudança para Washington não foi apenas uma troca de residência, foi uma transformação de vida. Novos desafios surgiram e o garoto antes protegido se viu imerso em uma realidade completamente diferente. A Casa Branca, com seu peso histórico e sua carga política, não era um lar comum. Era um palco, e estivesse pronto ou não, Barron agora fazia parte do espetáculo. O que começou como uma infância tranquila, agora se transformava em uma jornada extraordinária, algo que nem Barron nem seus pais poderiam ter previsto completamente. E à medida que ele dava seus primeiros passos sob os holofotes, o mundo só podia observar e se perguntar: o que viria a seguir para Barron Trump? Mas antes de falarmos sobre essa transformação, vamos voltar no tempo para sua infância e entender o quão notável essa mudança realmente foi. A vida de Barron Trump, antes da Casa Branca. Antes de a família Trump se mudar da Trump Tower, em Nova York, para a Casa Branca, em 2017, Barron era uma pessoa completamente diferente do que é hoje. Com apenas 10 anos, ele foi lançado aos olhos do público, um contraste marcante com a vida reservada e protegida que conhecia até então. Apesar de crescer cercado de luxo, Barron teve uma infância relativamente tranquila, graças à proteção constante de sua mãe, Melania Trump. No entanto, a mudança para Washington, D.C., tornou impossível evitar o escrutínio público. Cada olhar, movimento e expressão passaram a ser analisados e debatidos. Infelizmente, a curiosidade em torno dele nem sempre foi inofensiva. Muitas vezes, se transformou em críticas cruéis e especulações infundadas. Logo após a posse de seu pai, Barron se tornou alvo de comentários maldosos. Uma escritora do Saturday Night Live gerou revolta ao fazer uma piada inapropriada, insinuando que Barron poderia ser um atirador em uma escola. O comentário posteriormente apagado provocou grande indignação, mas o dano já estava feito. Com apenas 10 anos, Barron teria sofrido um forte abalo emocional com a polêmica, um sinal precoce dos desafios que enfrentaria como filho do presidente. O escrutínio não parou por aí. Em 2017, um vídeo começou a circular online, alimentando rumores de que Barron poderia ser autista. Essa especulação ganhou ainda mais força quando a comediante Rosie O'Donnell compartilhou o vídeo, intensificando um debate já acalorado. Melania agiu rapidamente, exigindo a remoção do conteúdo e condenando aqueles que usavam seu filho como uma peça em disputas políticas. No entanto, apesar de seus esforços, os boatos persistiram, resultando em episódios de assédio online e uma cobertura incessante da mídia. A vida na Casa Branca trouxe novos desafios, especialmente no ambiente acadêmico de Barron. Estudando na St. Andrews Episcopal School, em Maryland, ele era constantemente acompanhado por agentes do serviço secreto, o que tornava difícil se misturar com seus colegas. Alguns estudantes o descreviam como educado, porém reservado, preferindo manter-se à parte. Equilibrar as pressões de ser filho do presidente com o desejo de ter uma infância normal se mostrou uma tarefa árdua. Até mesmo suas escolhas de vestuário foram alvo de críticas públicas. Quando surgiram imagens de Barron vestindo roupas casuais durante um passeio com a família, críticos rapidamente julgaram seu traje como inadequado e pouco profissional para um membro da primeira família. Embora esses comentários pudessem parecer triviais, eles apenas aumentaram a pressão sobre ele, tornando ainda mais difícil levar uma vida despreocupada como outras crianças de sua idade. Durante todo esse período, Melania Trump permaneceu como sua maior defensora. Sua iniciativa Be Best, voltada para combater o cyberbullying e promover o bem-estar infantil, foi, em muitos aspectos, uma resposta direta ao escrutínio que Barron enfrentava.
Ela acreditava firmemente que nenhuma criança deveria suportar o nível de críticas e bullying que seu filho sofreu e trabalhou incansavelmente para criar um ambiente mais seguro para ele. Ainda assim, apesar de todos os esforços de Melania, Barron nunca conseguiu escapar completamente dos holofotes. Sua vida continuou sob constante observação e, em alguns momentos, surgiram ameaças reais. Em 2023, uma mulher foi presa por enviar uma carta ameaçando Donald e Barron Trump, um lembrete sombrio de que a fama da família também trazia perigos reais. Essas circunstâncias forçaram Barron a amadurecer rapidamente. Não foi apenas um período difícil em sua vida, foi um momento decisivo. Ele precisou lidar com desafios pessoais e familiares, enquanto aprendia a viver em um mundo onde poder e influência vinham acompanhados de uma pressão imensa. No processo, ele deixou de ser uma criança protegida para se tornar um jovem que compreendia, talvez melhor do que a maioria, o peso de seu nome e os desafios que isso trazia. Sua impressionante transformação. Durante a adolescência, Barron começou a descobrir como proteger sua privacidade e se resguardar do escrutínio público. Sua família trabalhou arduamente para manter as coisas dessa forma. Mas essa mudança não veio apenas com a idade, foi também resultado da maneira como ele enfrentou os problemas e transformações em sua vida. Melania sempre enfatizou que o trabalho mais importante que alguém pode ter é criar um filho. E Barron prosperou, apesar de lidar com situações difíceis que a maioria das crianças nunca enfrenta. Barron segue seu caminho com confiança, preparado para encarar o futuro com serenidade e determinação, mesmo sob a constante vigilância da mídia e do público. No entanto, essa transformação se tornou ainda mais evidente após a saída de seu pai da Casa Branca, em 2021. A mudança da família para a Flórida marcou uma nova fase em sua vida. Com sua matrícula na Oxbridge Academy, em West Palm Beach, Barron teve a oportunidade de ingressar em uma nova escola, repleta de desafios e possibilidades. Durante seu tempo na Oxbridge, ele manteve sua característica discrição. Aqueles que o conheciam o descreviam como gentil, mas reservado. Alguém que preferia conversas tranquilas e discretas, em vez do agito das atividades escolares. Ele não era conhecido por frequentar bailes, jogos de futebol ou grandes eventos sociais. Em vez disso, focava-se em seus estudos e interesses pessoais. No entanto, apesar de seu perfil discreto, havia algo impossível de ignorar: sua altura impressionante. Aos 16 anos, ele já havia atingido surpreendentes 1,90 metros. Mesmo com uma presença marcante, seus modos continuavam humildes. Desde a infância, Barron sempre esteve atento à própria segurança como filho de um ex-presidente. Para diferenciá-lo de seus colegas, agentes do serviço secreto o acompanhavam na ida e na volta da escola. Dentro da instituição, medidas extras eram adotadas para preservar sua privacidade e liberdade, incluindo o uso de um pseudônimo nos registros escolares para protegê-lo contra possíveis ameaças cibernéticas. Embora essas precauções fossem essenciais, também serviam como um lembrete constante das circunstâncias extraordinárias que cercavam sua vida. Ainda assim, Barron se recusava a deixar que essas condições o limitassem. Ele encontrou refúgio em suas paixões, especialmente no futebol. O esporte lhe proporcionava uma sensação de normalidade em meio ao peso de sua realidade. Durante sua estadia em Washington, jogou em times juvenis e, após a mudança para a Flórida, continuou envolvido no esporte. Além do futebol, outro hobby que cativava Barron era o videogame. Durante a adolescência, ele se tornou conhecido entre seu círculo próximo por sua paixão por jogos e tecnologia. Esse interesse não apenas lhe permitiu cultivar amizades, mas também serviu como uma válvula de escape criativa para aliviar as pressões da vida pública. Seu fascínio por tecnologia era um reflexo de sua mente curiosa e inventiva,
traços que mais tarde moldariam sua visão de mundo. Essa curiosidade até o levou a um encontro inesperado com Elon Musk. Os dois supostamente discutiram sobre tecnologia, deixando Musk impressionado com as ideias de Barron. Nesse período, suas raras aparições públicas frequentemente se tornavam alvo de intensa especulação. A mídia tentava incessantemente decifrar a trajetória do filho mais novo de Donald Trump, ávida por entender a vida do garoto que cresceu sob os holofotes de uma presidência. As verdadeiras primeiras aparições. Com as mudanças de Barron Trump na adolescência, aqueles próximos a ele perceberam uma transformação notável em seu comportamento. Um sinal de que ele estava encontrando sua identidade enquanto lidava com as pressões de ser um Trump. O garoto antes reservado começou a se portar com uma confiança discreta, difícil de ignorar. Em público, mantinha-se sereno, mas em raras ocasiões surgiam vislumbres do jovem descontraído que estava se tornando. Um desses momentos aconteceu durante a campanha presidencial de seu pai em 2024. Barron já não era apenas um espectador. Passou a desempenhar um papel mais ativo nos bastidores, oferecendo insights especialmente relevantes para o público jovem. Ele aconselhou Donald Trump sobre o impacto da mídia moderna, sugerindo aparições em podcasts populares e plataformas digitais, uma prova de sua compreensão aguçada sobre influência contemporânea. Embora sua participação tenha ocorrido longe dos holofotes, aqueles familiarizados com os bastidores da campanha reconheceram o valor de suas contribuições. Ficou evidente: Barron não era apenas o filho de seu pai. Ele era um estrategista perspicaz e visionário por mérito próprio. À medida que sua presença pública crescia sutilmente, sua confiança pessoal também se fortalecia. Interações sociais, antes encaradas com cautela, tornaram-se mais naturais. Continuava reservado, mas quem teve a oportunidade de conhecê-lo frequentemente mencionava seu humor seco e sua surpreendente simpatia. Essa transformação se consolidou em seu último ano na Oxbridge Academy. Barron havia se tornado um jovem equilibrado e seguro de si, destacando-se não apenas por sua altura impressionante, mas também por seu charme refinado e discreto. Em 2024, Barron Trump chegou a um ponto de virada. Ao se formar na Oxbridge Academy, emergiu como um jovem com ambição, elegância e uma presença inegável. Seu porte alto, agora ultrapassando 1,90 metros, o tornava instantaneamente reconhecível, mas era sua autoconfiança tranquila que realmente chamava a atenção. Enquanto muitos ainda o viam como o menino que cresceu sob o intenso escrutínio público, aqueles mais próximos sabiam. Ele estava pronto para trilhar seu próprio caminho. Então veio o momento que realmente marcou sua transformação. Durante a segunda posse de seu pai, em 2025, não foi apenas Donald Trump prestando juramento que capturou a atenção do público. Barron também se tornou um grande ponto de interesse. Vestindo um elegante terno azul marinho impecavelmente ajustado, uma camisa branca engomada e uma gravata vermelha marcante, ele exalava uma maturidade que poucos haviam visto antes. Seu cabelo, antes mais infantil, agora estava penteado para trás com precisão, em um estilo que lembrava seus irmãos mais velhos, Donald Jr. e Eric. Ao lado da família, sua confiança silenciosa era impossível de ignorar. Tanto Donald quanto Melania foram vistos enxugando lágrimas, talvez refletindo o quanto seu filho havia crescido. Quando a família Trump tomou seus lugares para a cerimônia, a presença de Barron era inegável. Com 1,90 metro de altura, ele se destacava até mesmo em relação ao próprio pai. Uma figura imponente que não passava mais despercebida. Nos momentos solenes da posse, ele capturou a atenção da multidão com uma naturalidade que sugeria que não era mais apenas um nome nos noticiários. O mundo finalmente começava a enxergá-lo por quem ele realmente era. E então,
No meio desse evento histórico, seu pai fez o que Donald Trump sabe fazer de melhor. Transformou o momento em algo que daria o que falar. Ao dirigir algumas palavras à família durante seu discurso, ele fez uma pausa, olhou para Barron e, com um sorriso brincalhão, soltou uma frase que arrancou risadas da plateia. Eu tenho um filho chamado Barron, só que ele é alto. Alguém ainda se lembra dele? Ele gritou. A plateia explodiu em aplausos. Barron, pego de surpresa por um instante, piscou antes de esboçar um pequeno e tímido sorriso. Mas o que aconteceu a seguir foi inesperado. Em vez de recuar para o fundo, ele inclinou-se levemente para a frente, levou a mão ao ouvido e incentivou a multidão a aplaudir ainda mais alto. O desafio descontraído gerou uma reação ainda maior. Os gritos de Barron, Barron ecoaram pelo National Mall. Foi um vislumbre de um lado dele que poucos haviam visto antes. Uma carisma natural que, naquele momento, parecia incrivelmente familiar. Havia algo que lembrava a forma como seu pai cativava o público, mas ainda assim, era algo inteiramente seu. Até Melania, sempre serena, foi vista enxugando uma lágrima. Donald Jr. e Eric trocaram olhares, como se também reconhecessem a mudança que acontecia diante deles. Mas a presença de Barron não se resumia apenas a esse momento. Ao longo do dia, ele manteve uma postura de dignidade tranquila. Foi visto apertando as mãos de figuras políticas, trocando palavras educadas com a vice-presidente Kamala Harris e até mesmo fazendo um aceno respeitoso ao ex-presidente Joe Biden. Não havia desconforto, nem hesitação, apenas um jovem que claramente havia crescido e se encontrado. As redes sociais reagiram quase imediatamente. Comparações surgiram por toda parte. Imagens do garoto de 10 anos na primeira posse de Trump, em 2017, com um olhar sonolento e incerto, agora contrastadas com a figura confiante e imponente da cerimônia de 2025. Quem diria? Comentavam na internet. Barron Trump, o verdadeiro destaque da cena. Ainda assim, para aqueles que o observavam de perto, essa transformação não foi repentina. Foi o resultado de anos de evolução silenciosa, um crescimento lento, mas certeiro, saindo das sombras. Ele havia deixado de ser a criança cuidadosamente protegida dos holofotes para se tornar um jovem disposto, talvez até pronto, para abraçar o que viesse a seguir. E naquele dia, diante dos olhos do mundo, ficou claro. Barron Trump não era mais apenas o garoto no pano de fundo. Ele estava se afirmando, e desta vez, nos próprios termos. A resposta de Donald e Melania Trump. Esse momento foi diferente de qualquer outro para Melania Trump. Enquanto estava ao lado de seu filho, os gritos da multidão ecoavam pelo ar, entoando seu nome com entusiasmo. Sua expressão, geralmente contida, revelou um raro vislumbre de emoção. Durante anos, ela o protegeu do olhar incansável do público, garantindo que ele crescesse longe do caos que envolvia o sobrenome Trump. Agora, ao vê-lo ali, firme e sereno diante do mundo, ela sabia que seus esforços haviam chegado ao ápice. A transformação de Barron não foi apenas uma conquista pessoal, marcou um novo capítulo no legado da família Trump. De uma criança tímida e reservada a um jovem confiante e imponente, sua evolução era inegável. Donald e Melania testemunharam essa jornada de perto, um caminho que foi tanto gratificante quanto agridoce. O menino que protegeram com tanto zelo não era mais um menino. Ele estava entrando na vida adulta, pronto para trilhar seu próprio caminho. Melania sentia que aquele momento ia além da esfera pública. Era algo profundamente pessoal. Desde o nascimento de Barron, ela se dedicou a protegê-lo do peso de seu sobrenome. O papel mais importante da minha vida tem sido criar Barron, disse certa vez, uma declaração que agora soava ainda mais significativa. Cada sacrifício que fez, cada decisão de mantê-lo longe dos holofotes, havia levado até aquele instante. Agora, com Barron assumindo sua independência,
Melania refletia sobre essa trajetória com uma mistura de orgulho e nostalgia. Os valores que lhe transmitiu, respeito, disciplina, autonomia, estavam evidentes em sua postura serena. Ainda assim, perceber que ele estava se afastando de sua proteção era, ao mesmo tempo, natural e doloroso. É um momento pelo qual todos os pais passam, admitiu. Mesmo querendo que seu filho cresça e tenha sucesso, é difícil vê-lo seguir adiante sem você. Por anos, Barron foi o centro de seu mundo. Agora, ela precisava confiar que ele estava pronto para se sustentar sozinho. Embora sempre estivesse ali como um ponto de apoio, seu papel começava a mudar. De uma protetora ativa para uma presença silenciosa, observando à distância, enquanto ele tomava suas próprias decisões. Já para Donald Trump, alguém que nunca hesitou em dizer o que pensa, a jornada de seu filho mais novo também era motivo de reflexão. Diferente da abordagem discreta de Melania, seu orgulho era evidente e expresso com sua habitual confiança. Sempre elogiou a inteligência de Barron e sua capacidade de lidar com a exposição pública. Em uma entrevista recente, comentou: "Ele é corajoso, inteligente e tem uma visão única sobre o mundo ao seu redor. Para ser sincero, às vezes até eu fico impressionado." Havia até mesmo uma sugestão, sutil, mas inconfundível, de que Donald enxergava um futuro para Barron além da vida privada. Em algumas ocasiões, fez referências à possibilidade de seu filho assumir um papel de liderança, fosse nos negócios, na política ou em qualquer área que escolhesse. Embora nunca o pressionasse a seguir um caminho específico, não tinha dúvidas de que, qualquer que fosse sua escolha, valeria a pena ser mencionada. "Você não precisa seguir os passos de ninguém", garantiu Donald. "Ele é um homem de ideias e habilidades, e não tenho dúvidas de que será algo extraordinário." Apesar da crescente independência de Barron, tanto Melania quanto Donald ainda estavam se ajustando a seus papéis em transformação como pais. Para Melania, isso significava recuar, mas sempre garantindo que Barron soubesse que ela estaria ali. Para Donald, tratava-se de celebrar o homem que seu filho estava se tornando, ao mesmo tempo em que incentivava suas ambições. De muitas maneiras, a evolução de Barron aproximou ainda mais a família Trump. Sua jornada se tornou um símbolo de resiliência e união, valores que Donald e Melania se esforçaram para manter, apesar das pressões da vida pública. E então, em meio a mais uma campanha presidencial de Donald Trump, onde ele novamente dominava as manchetes, uma figura inesperada começou a chamar atenção: o próprio Barron. Antes uma presença discreta na narrativa da família, ele agora surgia sob os holofotes, despertando interesse de uma forma que ninguém havia antecipado. Pela primeira vez, ele não era apenas o filho de um ex-presidente. Estava se tornando uma figura de interesse por mérito próprio. A influência de Barron Trump. Barron Trump se tornou uma figura de fascinação inesperada. Com sua altura imponente e postura elegante, ele se destaca entre as personalidades políticas habituais. Diferente da energia intensa de seu pai, Barron transmite uma confiança silenciosa, um contraste intrigante que só aumentou o interesse público. Os jovens, em especial, sentem-se atraídos por ele, enxergando um tipo diferente de carisma, uma mistura de sofisticação, mistério e um potencial ainda não explorado. Mas a influência de Barron vai além da aparência. Nos bastidores, ele tem moldado sutilmente a campanha de seu pai de maneiras que poucos previram. Percebendo o poder das redes sociais, Barron incentivou a equipe de Trump a ampliar sua presença em plataformas como TikTok, Instagram e podcasts, espaços dominados pela geração Z. Sua sugestão não se tratava apenas de estar presente, mas de se engajar, de falar a linguagem dos eleitores mais jovens que iriam às urnas pela primeira vez. Essa influência não é algo insignificante. Enquanto Donald Trump continua sendo uma figura polarizadora,
Barron tem surgido como um contraponto mais suave. Sua natureza reservada e serena contrasta fortemente com a retórica muitas vezes incendiária de seu pai. Em eventos familiares, sua simples presença tem causado um efeito inesperado, atraindo jovens eleitores e até conquistando aqueles que antes estavam indecisos. Pais com filhos adolescentes veem nele um reflexo de suas próprias famílias, uma conexão que, estrategicamente, pode ajudar a expandir a base de eleitores de Trump. É claro que o verdadeiro impacto do papel de Barron é difícil de medir. Embora não existam números oficiais confirmando quantos jovens eleitores foram influenciados por sua presença, o efeito é inegável. Sua ascensão como uma figura política, mesmo que de forma relutante ou não intencional, adicionou uma nova dimensão à campanha deste ano. Enquanto o mundo observava, não foi apenas a impressionante transformação de Barron que deixou sua marca, foi a emoção genuína de seus pais, Donald e Melania. Naquele momento, suas lágrimas diziam tudo: orgulho, nostalgia e a realização de que o menino que um dia protegeram agora estava se tornando um homem. E isso é apenas o começo. Já há especulações sobre o futuro de Barron, com rumores de que ele pode desempenhar um papel na Casa Branca ao lado dos pais. Será que ele assumirá uma posição mais pública, seguindo os passos do pai à sua maneira? Ou traçará um caminho próprio, moldando a próxima fase do legado Trump com um estilo único? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, isso foi apenas o começo. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para mais atualizações sobre a família Trump e muito mais.